Bom, vamos conversar agora com o deputado federal e vice-líder do PT, Tadeu Venere, para voltar a falar sobre as perspectivas para as eleições 2026, né? Hoje, primeiro dia aí de 2026, então foco total em Brasília, em todo o país, nas eleições que devem acontecer em outubro. Deputado, boa tarde para o senhor. Muito obrigada pela participação aqui no Central de Notícias. Já te desejo aí um 2026 excelente e quero te perguntar, existe alguma dúvida sobre o presidente Lula estar na disputa ao Palácio do Planalto neste ano? Primeiro, boa tarde, obrigado pela oportunidade, também para vocês, para toda a equipe. Parabéns ao SBT por essa iniciativa, eu acho que é um avanço para a comunicação no Brasil. Um abraço também para a Basília, que nós nos encontramos muitas vezes, então acho que nós estamos com um trio muito bom. Larissa, Basília, Vitória, acho que são pessoas que ainda vão nos dar muitas informações boas. Eu estou acompanhando vocês aqui também pela televisão. Eu acredito que, primeiro, não há dúvida nenhuma que o presidente Lula está num momento muito favorável para a sua eleição. E não sou eu quem diz isso, né? Eu acho que todas as pesquisas mostram que hoje, é claro que pesquisa é um recorte da realidade dentro de um determinado tempo, mas mostram hoje que o presidente Lula está numa condição muito positiva. O Brasil atravessa uma situação diferenciada do que era a eleição de 2018 e 2022. Claro que temos dificuldades, é inegável, mas é uma situação que ela é muito mais, eu diria que ela é muito melhor e muito mais favorável do que nós tivemos antes. Não há por que o presidente Lula não concorrer e ganhar a eleição. Eu espero que ganhe, inclusive, no primeiro turno, para que a gente já tenha a definição no primeiro turno e no mês de outubro o Brasil já tenha o novo presidente da República. Sim, deputado. Muito obrigada. Agora eu quero chamar a nossa analista Basília Rodrigues para a gente colocar mais um tempero aqui nessa conversa, para a gente falar mais a respeito das perspectivas, né, Basília, para esse ano, para as eleições de 2026. Mas fique à vontade também se quiser aí falar sobre outros assuntos. Líder, obrigada pela atenção do senhor, falar com a gente aqui nesse primeiro dia do ano. Tem um cardápio de assuntos posto aqui, né, no nosso plantão de notícias, né? A gente está falando de CPMI, do Master, do próprio caso aí do ex-presidente Jair Bolsonaro e a decisão recente de Moraes de mantê-lo preso na Superintendência da Polícia Federal, mas não tem como não falar de eleições 2026. É aquela pauta que vai perdurar durante todo ano praticamente, né? Só vai ser interrompida mesmo em outubro, quando vier a decisão. O senhor já disse há pouco, na resposta para a Larissa, que não há dúvidas de que Lula é o candidato. Mas, mais uma vez, a questão da capacidade cognitiva, do potencial de vigor físico mesmo do presidente Lula tem sido colocado em destaque até pela publicação britânica The Economist recente, dizendo que o melhor seria Lula não se candidatar. A mesma publicação faz elogios ao governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, como ele, o colocando como o melhor candidato para o Palácio do Planalto. Qual é a avaliação que o senhor tem sobre esse aspecto até pessoal, né, de dizer que Lula não pode se candidatar para a presidência da República porque ele já está com 80 anos? Primeiro, Basília, eu acredito que o The Economist tem a sua opinião e nós vamos respeitá-la, obviamente, mas é uma opinião de alguém que fala de um país totalmente diferente do Brasil e que, contrário a tudo o que diz, tiveram durante muito tempo, e não o principal, mas um dos principais mandatários até cerca de 100 anos, que foi justamente a rainha da Inglaterra. E o Lula não é a rainha da Inglaterra, o Lula vai governar. O Lula é uma pessoa que sai da prisão, que recusa, inclusive, a ir para a prisão domiciliar. Vocês lembram que quando ofereceram a ele falou uma frase que eu acho que até ficou engraçada na época. Ele falou: não sou pombo para usar tornozeleira e eu não vou sair aqui de Curitiba para cumprir pena em qualquer lugar porque eu vou provar minha inocência. Eu acho que o Lula foi muito digno nesse processo e, ao não aceitar nenhum tipo de concessão, ele demonstrou estar extremamente em consonância com aquilo e em linha com aquilo que a população esperava, que ou prova inocência ou cumpre a pena.
Ele ficou, dentro desse período, 2 anos, 583 dias, concorreu à eleição, fez um governo com acertos, com erros também, mas com acertos e com a maioria dos acertos trazendo benefício para a população, e hoje é o candidato que tem mais de 40%, 38%, 40% de pessoas de voto. Então, não há nenhuma razão em você dizer, olha, o Lula não pode concorrer porque está com 80 anos e agora ele vai ter que sair para o Tarcísio. Se nós diríamos, o Tarcísio tem que sair agora para deixar alguém, talvez a Tabata, né, que não seria o caso, que a Tabata é uma pessoa espetacular, mas a Tabata está com 30 anos, ou talvez alguém com 18 anos. Então, não é uma questão etária, é uma questão de competência e de caráter. O presidente Lula tem demonstrado um compromisso muito grande, e eu ouvi há pouco o vice-líder da oposição aqui no seu programa, quando ele dizia que nós temos que fazer investigações e que a ação do ministro Alexandre de Moraes é quase que um processo para que não se discuta a situação do filho do Lula, não se discuta a situação do irmão do Lula, que é uma mentira deslavada, né? Nós sabemos disso porque toda a mídia tem acompanhado a CPMI do INSS e sabe que aquilo que tiver que ser investigado vai ser investigado, e como o Lula já falou, quem tiver algum tipo de problema no cartório, ocupa no cartório, como é o ditado popular, vai responder por isso. Coisa que o ex-presidente Jair Bolsonaro nunca fez. Sempre defendeu seus filhos, sempre impediu que a Polícia Federal investigasse, sempre impediu que os seus aliados fossem investigados. Aliás, a gente fica muito surpreso com algumas das declarações, porque elas tentam criar uma falsa narrativa que o país está muito mal, que o país está muito difícil, que o país está numa situação muito grave. Se você olhar todos os números, nós não estamos no momento perfeito, absolutamente. Nós temos muitos problemas para serem resolvidos, temos uma dívida enorme para ser resolvida, mas não estamos no pior momento do Brasil, ao contrário. E a pessoa que, de alguma forma, é o grande responsável por isso é o presidente Lula. Então, é inegável que aqueles que torcem por um outro tipo de país, aqueles que representam um outro segmento, eu não diria que é o caso do Economist, mas é claro que não agrada uma revista inglesa que tem uma leitura liberal da sociedade, que um presidente da República, seja qual país for, por eles visto como colônia, como é a África, como é a América Latina, de repente diga que não, nós não vamos ter que entregar nossos minerais raros, simplesmente entregá-los e nós queremos processá-los. Nós vamos sim multar, se for necessário, vamos cobrar imposto às bets. Nós vamos tentar regular as redes sociais naquilo que é preciso regular, como hoje a União Europeia já o faz. Então, eu acredito que nada é isento, né, Basília? Nada é isento. Você, com a experiência que tem, sabe que nada dessas declarações são isentas. O que nós temos hoje é uma disputa. A direita não tem candidato competitivo, tanto é que o próprio candidato que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o seu filho, tem uma grande dificuldade de trazer outros setores da direita para a sua candidatura. Ontem mesmo, a gente sabe, e pelo menos é o que tem sido dito, que o próprio União Brasil não estaria na mesma canoa. O presidente do PSD já disse que serão, se as eleições fossem hoje com a candidatura de Bolsonaro, filho de Bolsonaro, eles ficariam fora dessa disputa, não estariam na disputa. Então, tudo caminha para que o Lula seja eleito no primeiro turno. E aí é claro que nós não somos um país qualquer, nós somos um país com 220 milhões de habitantes, nós somos um país potencialmente e economicamente bastante significativo, e é claro que essas coisas incomodam. Como incomodam outras situações. Eu até brinquei hoje, Basília, eu acredito que nem você, nem a Larissa, nem a Vitória estão contemplados com a Mega Sena do novo. Bem que nós gostaríamos, né? Mas não estão contemplados. E por não estarem contemplados, certamente estão contando todos os seus dinheiros por aí, sem esquecer R$400 mil no armário. Então, essas coisas parece que às vezes acontecem, porque esqueça R$400 mil no armário, esqueça a locadora de 5 carros, esqueça aquela senhora do batom que apenas fez perdeu uma neta, mas se ela fizesse isso no Museu do Louvre, ela ficaria presa pro resto da vida. Esqueça aquela senhora que foi fazer uma série de coisas. Então, acho que esse é o sentido hoje de todo esse debate da oposição. Deputado, peço a gentileza para a gente chamar também aqui para a nossa conversa a nossa Vitória Bel, também analista de política aqui do SBT News, que agora faz parte aqui da nossa conversa. Oi, Vitória. Que bom.
Deputado, obrigada por falar com a gente. O senhor falou muito, né, desse potencial, claro, do presidente Lula em reeleição, isso é inegável. No entanto, ao longo do ano que vem, ou melhor, desse ano, porque a gente já está em 2026 hoje, o presidente Lula vai ter que investir numa relação com o Congresso Nacional para conseguir votar projetos que ainda são essenciais para o governo, promessas de campanha que o governo fez lá em 2022 e também que vão servir de propaganda para a eleição agora de 2026. No entanto, o presidente Lula vem demonstrando uma relação um pouco difícil com o Congresso Nacional, uma série de vai e vem na relação com o Hugo Mota, presidente da Câmara, também com o presidente Davi Alcolumbre, depois que ele escolheu por Jorge Messias como indicado ao STF. E, claro, insatisfação de parte dos parlamentares, até com o pagamento atrasado de emendas, enfim, uma série de questões que geraram um clima pesado entre o Palácio do Planalto e o Congresso ao longo dos últimos 3 anos. Queria entender do senhor, o Lula não precisa mudar um pouco a estratégia em relação ao Congresso, chamar mais os líderes para conversar? O que precisa ser feito a partir desse ano para que o governo consiga avançar com as suas pautas? Ótimo, eu acho que você coloca um ponto para mim que é crucial mesmo. Eu, durante o período que fui deputado estadual no Paraná, eu sempre me posicionei contrário e mesmo agora propus, inclusive, a nossa bancada que tivéssemos uma PEC, não houve ainda espaço para isso, para que, primeiro, nós não tivéssemos emenda parlamentar. Eu acho que a emenda parlamentar, da forma como está hoje, tanto para o Senado como para a Câmara, é uma distorção absurda. Deputados e senadores têm 61 bilhões de reais nas mãos para gastar, seja lá como for. É uma coisa que não se consegue em país nenhum. Nós estamos falando de praticamente o valor que é destinado para investimento. Eu acho que todos nós que fazemos política sabemos que isso aí é algo que não faz uma única obra estruturante. Não que não seja válido entregar coisas que são necessárias, tal, mas eu acho que é muito complicado e opaco. E quando o Lula, muitas vezes, se manifesta, inclusive com apoio àquilo que Flávio Dino, não podemos esquecer que Flávio Dino hoje é uma pedra no sapato de muita gente, porque está fazendo investigação de cerca de 900, não ele, mas da Polícia Federal, a pedido dele, de 900 possíveis emendas que não teriam tido a destinação para a qual se propuseram. E quem está na Câmara, e vocês que estão no acompanhamento da política, sabem que isso incomoda muita gente. Incomoda e faz com que todos os dias se criem problemas que, a rigor, não deveriam existir. O presidente Lula, no seu primeiro mandato, conseguiu algumas coisas que nós achávamos que não foram fáceis, mas que não seriam possíveis de serem conquistadas, dada as condições do cenário que nós temos na Câmara. Veja, na Câmara nós temos hoje o PT e os partidos aliados da base efetiva do governo, nós temos em torno de 120 votos, nós sabemos disso. São cerca de 120 votos, porque todas as votações polêmicas que nós tivemos, nós sempre ficamos muito próximos de 110, 120 votos. Entretanto, a Câmara ainda assim aprovou a reforma tributária, que não é pouca coisa, aprovou a cobrança de BETs, aprovou o aumento do imposto de renda para as pessoas consideradas com uma renda acima da renda que detêm as pessoas dentro do Brasil, que são 100 mil reais. Aprovamos, isso também não é pouca coisa, a isenção do imposto de renda até 5 mil reais, até 7.350, com o relator sendo uma pessoa que não se pode dizer que ele é do governo, embora seja um deputado que a gente respeita muito, que é o deputado Lira, o deputado Arthur Lira, mas nós aprovamos várias das situações que em nenhum momento foram possíveis em outros governos, inclusive do PT. O que o presidente Lula tem tentado fazer é buscar trazer para dentro desse espaço de debate propostas que sejam as propostas melhores para o país. Agora, é claro que muitas vezes esbarra, e é natural na política que isso acontece, esbarram em projetos que eu não diria que são individuais, mas são projetos diferentes. Por exemplo, quando houve o propósito de se blindar os deputados e os senadores, porque seria extensivo aos senadores caso tivesse aprovado. Com a PEC da blindagem, é claro que o presidente se manifesta contrário, e isso desagrada uma parcela dos deputados. É claro que desagrada uma parcela dos deputados quando nós falamos de dosimetria. Então, eu acredito que o presidente Lula tem buscado esse diálogo, mas dentro de um propósito, dentro de um projeto.
Deputado Tadeu, te agradeço, mas antes da gente encerrar aqui a entrevista, eu gostaria de pedir rapidamente para o senhor falar a respeito da CPMI do Banco Master, né? A oposição diz que já tem ali o número para abrir a CPMI do Banco Master no Congresso Nacional. Qual que é a sua opinião? Rapidamente, por favor, que o nosso tempo já está se esgotando, deputado. Eu acho que a CPMI, se sair, ela sai e busca esclarecer tudo que tem que esclarecer. A CPMI não é uma ferramenta da oposição, não é uma ferramenta do governo. É uma ferramenta que, a rigor, deve buscar esclarecer pontos que ficaram duvidosos. Claro que a Polícia Federal vai investigar. E eu acredito também que a oposição vai ter que tomar um grande cuidado, porque fizeram isso com a CPI do INSS e acabou sobrando para muita gente que está hoje na oposição. E vai acontecer o mesmo com o Banco Master. Não tenho dúvida que o Banco Master precisa ser investigado. Inclusive, o governador do Rio de Janeiro, que atuou de uma forma totalmente fora dos padrões, o governador, que também é da oposição, o governador de Brasília, e aquilo que foi feito, inclusive, com a Operação Carbono Oculto. Eu acho que essas coisas têm que estar conjugadas. Se alguém está pensando que é investigar o Banco Master só para o governo, tira o cavalo da chuva. Vai ter muito deputado sem dormir durante esse período. Tá certo, deputado Tadeu Venere, te agradecemos muito a participação aqui no Central de Notícias. Um excelente ano para o senhor. Obrigado, eu que agradeço e parabéns a vocês, mulheres muito poderosas aí da SBT. Muito obrigada. Quero agradecer também as nossas analistas, Basília Rodrigues e Vitória Abel.